Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que tropeçou novamente, né, esse empate amargo contra o Internacional. O Flamengo se aproximou mais do Palmeiras, galera, é preocupante, né? O Flamengo estava 7 pontos atrás do Palmeiras, agora a vantagem do Verdão diminuiu para 6 pontos. Vamos ver a reação do Facicano, o que ele falou sobre esse jogo do Palmeiras e sobre esse tropeço do Verdão. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Deixa seu like de raiva aqui comigo, porque parece que somos os chatos, que somos os profetas do apocalipse, nós torcemos contra o Palmeiras, nós somos os antes, nós somos o que o Palmeiras tem de pior no mundo. Os que falam a verdade, os que alertam sobre diversas situações, são tratados ao longo de uma temporada como as figuras desprezíveis. Só que no final do ano, vem todo mundo de joelho pedir, pelo amor de Deus, para aqueles que ao longo do ano têm alertado para situações, falarem as verdades, que a diretoria tem que ouvir, que o técnico tem que ouvir, porque é um absurdo passar um ano sem ganhar um título importante, não sei o que, não sei o que. Só que ao longo do ano esses caras enchem o nosso saco porque ficam pendurados no saco dessa gente. E tá todo mundo alertando, e eu também. Eu quero o seu superchat aqui de raiva, pra ver se, pelo amor de Deus, alguém acorda. E principalmente o técnico do Palmeiras acorda. Porque ninguém aguenta mais essa porra desse time jogar com essa merda desse sistema de 3 zagueiros. Esse sistema de 3 zagueiros é uma merda, Abel Ferreira. É uma merda de sistema, Abel Ferreira. Puta que pariu, Abel Ferreira. Tá insuportável ver um time jogar com uma merda de sistema de 3 zagueiros em casa, toda vez precisando ganhar a porra do jogo. Esse é um desabafo que vem da alma e de todo mundo aqui. Mas será o Benedito e o possível de não querer enxergar um óbvio, um copo na frente, e depois esse cara ter a presunção de falar que só ele entende de futebol no mundo? E que quem opina diferente dele falando as verdades não sabe nada de bola. Quando na verdade tá todo mundo pedindo pra ele voltar a fazer aquilo que dava certo. Ou seja, tá todo mundo pedindo pro treinador do Palmeiras voltar a fazer aquilo que deu certo. Ou seja, alguma coisa que existia de bom, que é voltar a jogar com sistema de 4-2-3-1. Ou seja, Abel, sabe aquilo que você fez de tão correto porque você montou direitinho? Volta a fazer aquilo. Só isso. Ou seja, tá todo mundo mostrando pra ele o caminho das pedras, que ele escreveu na porra do livro dele, o sistema que tava lá, e não, o cara simplesmente tá pegando a merda do livro dele, rasgando o próprio conceito, mandando tudo pra puta que pariu, porque ele quer inventar a roda com características que não existem no sistema dele. O pior é que o Abel Ferreira do livro já não existe há muito tempo, né, galera? Vamos falar bem a verdade. Não acabou o campeonato, o Palmeiras tem tudo pra ser campeão, mas faz tempo que o Palmeiras vem oscilando, né? Vamos falar a verdade, o Abel Ferreira faz tempo que vem fazendo pardalice no Verdão, né, galera? Porra, mas será o Benedito, cara? Isso não é gritaria, desabafo pra querer oba-oba. Eu mostro pra vocês em termos práticos e táticos aqui. Tá aqui, a porra do sistema que ele joga, em que o Palmeiras não tem profundidade. Que eu canso de falar, o Alan jogando pela ponta direita, vai jogar por dentro. O Arias jogando pela ponta esquerda, joga por dentro, ou seja, o time vira a porra de um funil. E os laterais, que deveriam ser alas, né, e isso soma-se o Maurício também, que é outro canhoto, jogando pra dentro. Ou seja, o time vira um buraco, uma meba aqui. Uma meba tática aqui no meio. E não tem laterais, porque o senhor Piquerez hoje é um cintura de cimento que não consegue chegar até o meio campo, quiçá a linha de fundo. E o Alan, que deveria dar outra profundidade, joga por dentro. Ou seja, o Palmeiras fica torto. O Palmeiras fica manco em campo com 3 zagueiros. E além de manco em campo, o time fica à frente da zaga, porque Andréas Pereira e Marlon Freitas são meias, Abel Ferreira. Eles sobem. E aí, qualquer adversário nesse miolo aqui, tá vendo? Nesse miolo, entre o Andrés e o Marlon à frente da zaga, se criam. O Internacional só não ganhou do Palmeiras em casa, só não ganhou do Palmeiras em São Paulo, porque o time do Inter não tem confiança. Porque o time do Inter falta um pouco de qualidade técnica. Porque o Inter dominou diversas vezes as ações do jogo. O primeiro tempo inteirinho foi do Internacional, que finalizou mais que o Palmeiras. Tá aqui, ó, 3 chutes do Palmeiras no primeiro tempo, 5 chutes do Internacional.
Então eu tô mostrando, Abel Ferreira, aqui, ó, na porra do caderninho, que eu também comento a merda do jogo e eu tento enxergar um pouco do jogo. Galera, é claro que não tem nada a ver o jogo do Palmeiras, o jogo passado do Palmeiras aí contra a equipe do Fortaleza. O Palmeiras jogou com time reserva, né, no começo do jogo aí. Mas como eu falei naquele jogo lá, o Palmeiras está se acomodando, galera. E agora está se acomodando no Campeonato Brasileiro. É preocupante, a gente não já viu esse filme uma vez, né? O ano passado, você sabe o que aconteceu, né? Não é só você que entende de futebol. Tem muita gente aqui do outro lado que está vendo o que está acontecendo. Que também tem um pouquinho de propriedade para desabafar e falar sobre o Palmeiras. E que não precisa ficar cagando regra na cabeça de todo mundo com conceitos que não dão certo. Até porque as pessoas, quando erram e reconhecem situações que melhoram, como é o meu caso, tem a decência de se apresentar publicamente pra falar: pô, o Maurício melhorou, o Ramon Sousa melhorou, o Felipe Anderson jogou bem. Diferente de você, que não reconhece, que tá fazendo um monte de cagada na escalação da equipe. E que principalmente, quando alguma coisa que as pessoas pedem e que você, em algum momento de lucidez, faz, você não reconhece. Ou então você tira de cena alguma coisa que deu certo porque você não quer dar o quê? Motivos para as pessoas falarem: poxa, Abel, tá vendo? Você estava errando. Como foi até no ano passado no Mundial, quando muita gente pedia o Alan no Palmeiras. E que você falou que não ouvia ninguém, só ouve os especialistas. Então eu queria saber que especialistas são esses que estão te mostrando que um time com 3 zagueiros, sem característica de alas, vai funcionar. Só se o cara é especialista em borracharia. Só se o cara é especialista em, porra, sei lá, montar um portão. Só se você tá, sei lá, ouvindo especialista pra montar um time de futebol numa marcenaria. Porque não é possível. Porque não é possível. E nada contra as profissões. Eu tô dizendo que não são as profissões, claro, né, adaptadas a desenvolver o sistema tático. E espera que especialista em futebol seja especialista em futebol. Né? É isso, apenas uma analogia, pelo amor de Deus. Não vão começar também a dizer que aqui tô falando mal de profissão, que eu tô pelo contrário. O ferreiro é ferreiro, marceneiro é marceneiro, borracheiro é borracheiro, técnico de futebol é técnico de futebol. Agora, se você pede pra, aliás, se bobear, deve ter até o pessoal em outras profissões, claro, com essas opiniões, que entendem mais do que o técnico do Palmeiras, porque não fariam essa barbaridade, essa bobagem de escalar o time de uma forma tão patética como o técnico do Palmeiras. O grande problema é que o Abel Ferreira vem teimando com esse sistema de 3 zagueiros, que não funciona esse sistema do Palmeiras aí, com 3 zagueiros. O Abel tá vendo que o Palmeiras está sendo sabotado, o time não está jogando nada com esse esquema, mas o Abel continua com essa teimosia que pode custar caro pro nosso treinador, hein? Será possível que esse time não pode voltar a jogar com linha de 4? Algo que ele já fez. Ou seja, eu tô mostrando pro mundo inteiro que ele já fez. Ele escreveu um livro pra mostrar algo que deu certo. E ele pegou o livro e faz completamente diferente hoje. E com jogadores até em algumas posições melhores. Até em algumas posições melhores. Ou que teriam recursos pra melhorar o time. Então deixa o seu like aqui, vem pro desabafo aqui comigo. De um tropeço que o Palmeiras, de novo, repete o que fez com o Atlético, repete agora com o Palmeiras de 6 pontos, somou 1 em casa. 1 ponto em casa. Não adianta, é o mesmo problema do ano passado. Quando o time tem a chance de ampliar o campeonato, quando o time tem a chance de botar vantagem, quando o time tem a chance de tirar de cera um grande rival, ele peida no campeonato. Libertadores, Abel, não tá ganha como você tá achando, hein? Não caia na conversa de muita gente aí. Eu tô alertando. O lado do Palmeiras é traiçoeiro. O Palmeiras vai decidir tudo fora de casa. E com essa bolinha, com esse sistema de 3 zagueiros, o Palmeiras corre riscos na Libertadores, sim senhor. Seja com o Cerro, seja com o LDU Mirassol, seja com qualquer um. O Palmeiras fez uma Libertadores ruim. Classificou-se em segundo. Não jogou nada num grupo baba. Num grupo bosta. E, inclusive, perdeu em casa pro Cerro Porteño. Adversário que vai jogar agora quarta-feira. De novo em casa. E se jogar com essa falta de versatilidade, com essa bolinha murchinha que tem jogado em casa, que eu tenho falado há muito tempo, com esse sistema bosta, que eu nunca vou gostar desse sistema no Palmeiras. Não adianta. Não adianta. E com essa falta, com essa teimosia de não conseguir mudar 2 peças em campo na hora que precisa mudar, sair um pouquinho dessa previsibilidade, pode se complicar, sim senhor.
pode se complicar sim, porque é o seguinte, o Palmeiras não vence no Bank Park 2 partidas, quando jogou contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras perdeu, de 6 pontos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conquistou apenas 1, então é muito pouco dentro de casa, e o Palmeiras já perdeu para o Cerro Porteño na primeira fase dentro de casa. Foi uma lição para o Palmeiras, o time precisa mudar a postura, Abel, precisa mudar a postura. Pode se complicar, e depois não venham chorar, porque estamos aqui alertando e mostrando o caminho das pedras. Dá pra fazer esse time jogar bem. O elenco tem carências, mas tem jogador bom pra escalar. Dá pra fazer um time competitivo, claro que dá, porra. O time não é uma porcaria. Agora, se erra o sistema tático, se erra a escalação, se inventa a roda, é claro que ninguém vai ter performance. E aí em campo a gente vai ver o quê? Esse futebol desse tamanhinho. 1,6 em casa em uma semana. Ah, pelo amor de Deus, cara. Aliás, acabei de falar. 15 dias. Isso mesmo. Pelo amor de Deus, cara. Tá louco, né? Tá louco. Pra um time desse tamanho, com a liderança que tem, pra poder, jogar o Flamengo lá pra trás, pra poder deixar pressão na cabeça dos caras. Ainda mais com o Libertadores na frente. Pô, podendo fazer o Flamengo se enrolar numa semana que vai ser difícil pros caras. Imagina, ver o Palmeiras com uma vantagem grande, vai ter o Cruzeiro que tá subindo de produção, que é um bom time, contratou bem, vai ser um duelo que o Flamengo não tem todo esse favoritismo que acha que muita gente coloca, não tem. Olho no Cruzeiro, ou seja, era uma semana pra meter um caminhão de pressão, um rolo compressor na cabeça dos caras. Não, de novo o Palmeiras vai lá e dá esperança. Já era pra estar 10, 11 pontos na frente numa vantagem real, e não na vantagem virtual, na vantagem real. Porque a vantagem de hoje ela é virtual. O Flamengo tem um jogo a menos. Agora, imagine se a vantagem real mais o virtual pudesse ser de 8, 10 pontos. Some mais 5 pontos nessa brincadeira. Some mais 5. Palmeiras vai ter 4 rodadas de vantagem. 4 rodadas de vantagem. 4 rodadas de vantagem. Porra! Não é possível que ninguém consiga querer matar logo um campeonato pra focar nos objetivos de Copa do Brasil, de Libertadores, que são importantes. Tudo isso por uma teimosia de um sistema de jogo insuportável. Insuportável o sistema de jogo do Palmeiras. O que acontece com o Palmeiras, Aldan Valdes? Ninguém chuta no gol, é um time árido. O Palmeiras é um time árido em campo. Árido. Sabe o que é isso? É um time seco. É um time que, não tem, com esse sistema, não tem vocação pra querer fazer gol. Não tem tesão pra ganhar jogo, tesão pra fazer gol. É insuportável. Tem que ficar tocando bolinha sempre aonde? Ou cruza na área. Hoje foi o segundo tempo, hoje foi uma aberração. Cruzamento pra lá e pra cá, é bola na área, e bola na área. Aí ele vai tentar consertar a cagada dessa escalação aos 35 do segundo tempo. Desfazendo essa bosta dessa linha de 3 pra colocar um lateral direito, colocar o John Arias na ponta direita e passar o Felipe Anderson no lado esquerdo do campo. Mexeu muito tarde no Palmeiras, né, galera? Isso é verdade, o Abel demorou pra mexer no Palmeiras aí. E o Giai, hein? Que draga esse Giai, galera do céu. É impressionante. O Murilo também é horrível no jogo. O Piquerez nem se fala. Tá feio os dois lados do Palmeiras nas laterais, hein? Tá feia coisa, galera. Aí o que a gente percebe? Que o lateral direito do Palmeiras é uma puta de uma draga. O que é ruim de bola esse Giai, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vendam esse Giai, o Kelvin. Será possível? Diretores, vocês não estão vendo, a janela de transferências está aberta. O time precisa de um camisa 5, lateral direito. Vocês vão morrer com esse Giai, com esse Kelvin abraçado até quando? Ele errou todas as jogadas, o Giai. Todas. Simplesmente todas as jogadas errou o tal do Giai. O lateral ruim de bola, pelo amor de Deus. Como é que um cara desse ficou isso aqui de jogar uma Copa do Mundo, senhoras e senhores? Isso é bizarro mesmo, né? E na Argentina, que é uma das melhores seleções do mundo, né? É brincadeira, hein? Possível, cara. O empresário bom, porque colocou o cara no Palmeiras, o cara cheio de sondagem que a gente ouve falar de um monte de clube e ainda quase vai pra Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, cara. Ah, é por isso também que a Argentina não pode ganhar uma Copa do Mundo. Imagina quase ter o Giai no elenco na Copa. O Giai, meu Deus do céu, cara. Não pode. É aí que acontece. Mostra que
Cadê o Gilberto da base que não foi testado? Aí agora tá lá no Atlético Paranaense. Aí não se contratou um lateral. Aí o outro que tem é horroroso também, que é o tal do Kelvin. E aí ficamos o quê? A pé. E aí o chato sou eu que tô falando há mais de 1 ano e meio que o time não tem lateral. Não tem lateral. Aí o que ele faz? Vai tentar jogar com 3 zagueiros. E ele pega o melhor ponta que o Palmeiras tem. Inverte o cara de lado e o outro, que é bom de bola também, ele passa a trabalhar o cara como um ala. E aí fica o quê? Uma puta salada. Que ninguém marca no lado direito do campo. O Carboneiro jogando como quis no lado esquerdo dele e nas costas do ala, porque não é função dele marcar. O zagueiro que joga ali pela direita, que não é zagueiro, não é nada, é o Emiliano Martinez, mais perdido. Que, sei lá, se me jogar na floresta amazônica, sem GPS. E à frente da zaga, o Malo e o Andréas em outra dimensão, porque estavam jogando mais à frente. Ou seja, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Então é normal que o jogo, claro, fosse essa porcaria, né? Porcaria também, né? E o Vitor Roque, que tá uma carniça, pede um gol inacreditável, senhor Vitor Roque. Inacreditável, Thiago. Você tem toda a razão. Como colocou a Camila. Pelo amor de Deus, Vitor Roque, você tá na cara do gol, na pequena área. Dá um bico pro gol, caralho. Galera, pior que o Vitor Roque voltou, né? Bem reconhecível, hein? Como está embaixo o Vitor Roque, o Tigrinho, galera? É brincadeira, hein? Precisa se despertar, Tigrinho. Pelo amor de Deus, né? Irreconhecível o futebol do Vitor Roque, né, galera? Porra, meu! Resolve um jogo que já tava uma porcaria. Salva o resultado, meu amigo. Porra, é com essa nhaca que você quer voltar a jogar? Você é bom jogador, cara. Pô, adoro o seu futebol. Mas agora, você vai dar um peido na frente do gol pra tentar chutar? Essa foi boa aí do peido. Minha sobrinha chutaria? De 2 anos de idade? Ah, tenha dó, cara. Tenha dó. Sabe, deixa todo mundo irritado aqui. Irritado, irritado. Entendeu? Irritado. Digão aqui, ó, tá preocupado. Começou a pipoca. Vai entregar o campeonato de novo. Entendeu? Que desgosto ver o Gia. Que é lógico que é. O jogo desse cara é insuportável de ver, meu caro Gabriel. Eu tô 1.000.000% contigo. É insuportável. Ele errou tudo. Tudo o que ele fez. E aí, Murilo armando o jogo. Pior ainda. Primeiro tempo tomou um cartão horroroso. Ele foi sambado pelo Bernabé. Ninguém percebeu o Bernabé sair da ponta direita caindo por dentro. Não dá nada. Não teve um pra encostar no cara. Repito, o Inter só não ganhou o jogo. E agora no final também. Que teve um lance bizarro. Quase que se o jogador do Inter que entrou ali pela ponta, que me pareceu, acho que foi o João Bezerra. Acho que foi o João Bezerra, o 49. Não foi o João Bezerra, foi um dos dois ali, o Ronaldo, enfim. O jogador do Inter ali que teve o último lance agora na ponta esquerda. Onde tava o Carlos Miguel? Mas que merda que esse goleiro tava fazendo ali? Se é um jogador mais inteligente, dá um tapa por cima dele e faz o gol por cobertura. Um lance que me lembrou um gol do São Paulo na final da Libertadores contra a Universidade Católica, em 93. Em que o Miller recebe uma bola ali na ponta, na ponta esquerda, o goleiro tá querendo trouxa, saindo, ele dá um tapa por cima do gol. Só que era o Miller, que é um gênio. Ainda bem que o Internacional não tem nenhum gênio em campo. Que se cai no pé de alguém mais ou menos aquela bola, era caixa. Tudo errado. Uma bagunça o Palmeiras. Uma bagunça que eu peço o seu like. O seu like de raiva, o seu like de pardalices aqui, que a gente não aguenta mais. Os caras ficam 90 minutos tentando a mesma coisa de sempre. É o dorme sujo, exatamente. É o sistema tático do Palmeiras. Mas eu duvido que o Abel mude esse sistema tático dele para esse jogo da Libertadores contra a equipe do Céu. Pode ter certeza, ele vai assistir nesse esquema com 3 zagueiros até o final da temporada. Aconteça o que acontecer com o Palmeiras, torcedor palmeirense, pode ter certeza que o Abel não vai mudar nada no time. O sistema dorme sujo. É isso aí. Insuportável. Vamos lá. Ó, Luiz Borella simplesmente não ganha de um time do Z4, esquece. E não é que não ganha, é como se comportou, doutor Luiz Borella, diante de um time do Z4. Com uma pobreza de futebol e o Inter parecia que estava no Beira-Rio. No Beira-Rio. Repito, diferente de outros que vão tentar desmerecer o Internacional, eu não vou desmerecer o Internacional. O Inter está no Z4. Só que todo mundo sabe qual é a proposta de jogo do Inter e ele tem alguns jogadores que são bons de bola. Eu vou nominar 2 aqui. 2 jogadores muito bons de bola. O lateral direito, viu Palmeiras? Viu Palmeiras? Ó o lateral direito do Inter aí, Bruno Gomes. Baita jogador. Já não é de hoje, é desde o ano passado que tava aí. Desde o ano passado. E vocês abraçados com essas 2 tralhas, do Giai e do Kelvin. 2 tralhas. Caros e que não resolvem porra nenhuma.
Olha o lateral direito do Inter aí. Joga de lateral, joga de segundo volante, joga de tudo. Muito bom. Outro jogador, Bernabei, tá aí. Jogando mais bola que o Piquerez, anos-luz. Anos-luz. Mas o Palmeiras tentou trazer o Bernabei, né? O problema é que o Inter que teve a opção de compra, né? Então o Palmeiras já não tinha o que fazer, né? Pra mim não foi culpa do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tentou trazer o jogador, né, galera? Mas o Giai, pelo amor de Deus, tem que negociar pra onde esse cara que é muito ruim de bola. Insuportável tá ver o Piquerez jogar, Luiz Borella. Insuportável ver o Piquerez jogar. É outro. Ai, não pode sair, porque o Piquerez tá jogando nada. Piquerez, Murilo, renovaram o contrato do Murilo. Até 2029, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Um zagueiro cujos números, só caem. Gustavo Gomes é diferente, esse os números sobem. Esse tudo bem. Murilo, vocês estão malucos, né? Murilo, Piquerez, chega. Renovaram o contrato do Murilo. Até 2029, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Um zagueiro cujos números, só caem. Gustavo Gomes é diferente, esse os números sobem. Esse tudo bem. Murilo, vocês estão malucos, né? Murilo, Piquerez, chega. Ninguém aguenta mais esses caras. E o Murilo acha que é o Baresi. Pô, que é uma heresia hoje falar, Baresi, pelo amor de Deus, ao senhor aí no céu. Colocar, tá louco, cara. Tenha dó, cara. Tenha dó. Tenha santa paciência. José Araújo, obrigado pela sua mensagem. O José aqui, um corintiano conosco aqui, muito obrigado, querido. Daqui a pouco tem seu time em campo, tá difícil. Jogadores pareciam que tinham almoçado uma feijoada. Não é almoçado uma feijoada, Eduardo, é esquema tático de feijoada. Esquema tático de tiozão de padaria. Você pega o ponta direita, joga na esquerda, você pega o volante, joga de zagueiro pela direita. Aí não acontece nada, irmão. Não acontece nada. Não acontece nada. Galera, Palmeiras Facicane soltou o verbo aí após mais esse tropeço do Palmeiras, porque o Palmeiras está vacilando de novo. A gente não quer ver o mesmo filme do ano passado, mas é perigoso, né? A gente já viu esse filme no ano passado, o torcedor do Palmeiras fica preocupado, porque o Palmeiras poderia aumentar a sua vantagem aí para a equipe da Mulambada, e agora vejam só como ficou aí a classificação no Campeonato Brasileiro. O Verdão segue líder, né, com 48 pontos, aí na segunda colocação está a equipe da Mulambada. O Palmeiras está com 6 pontos apenas na frente da Mulambada, lembrando que a Mulambada está com um jogo a menos, né? Então, Palmeiras 48 pontos, Flamengo 42, aí em seguida já vem o Atlético Paranaense, boa equipe do Atlético com 40 pontos, aí o Fluminense com 35 pontos, Fluminense que é o próximo adversário do Verdão aí no sábado, né? O Palmeiras enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro que também está na briga ali na quinta posição com 33 pontos. Então, Palmeiras 48 pontos, primeiro colocado, Flamengo 42, Atlético Paranaense 40 na terceira posição, Fluminense na quarta posição com 35 pontos e o Cruzeiro na quinta posição com 33 pontos. Verdão é o único que está próximo mesmo, mais próximo do Palmeiras ali. É o Flamengo, mas o Palmeiras poderia estar bem na frente, né, galera? Porque vejam bem, se o Flamengo vencer o jogo aí, próximo jogo, a vantagem do Palmeiras que está aí 6 pontos, pode cair para 3, né? Então, era uma vitória importante nesse jogo do Palmeiras contra a equipe do Internacional. Não dá para perder ponto dentro de casa aí, galera. É brincadeira. Agora o próximo jogo do Palmeiras é pela Libertadores, né? Agora dia 12, no Allianz Parque, no Nubank Park, contra a equipe do Cerro Porteño. Palmeiras tem que entrar com os pés no chão nesse jogo aí, porque essa bolinha que o Palmeiras está jogando aí, se entrar desse jeito desconcentrado, atrapalhado, se o Abel não mudar o esquema desse time aí, o Palmeiras pode se complicar aí nesse jogo contra a equipe do Cerro Porteño, porque o Palmeiras já perdeu pro próprio Cerro, né, na primeira fase da Libertadores dentro de casa. O Flamengo já tem um jogo mais difícil também contra o Cruzeiro. Para mim não é favorito, todo mundo tá falando que o Flamengo é favorito. Para mim o Cruzeiro é uma ótima equipe, então vai ser um jogo muito disputado, pau a pau. Vai ser uma semana decisiva na Libertadores, tanto para o Palmeiras, tanto para o Cruzeiro, para o Flamengo. Mas a sequência do Campeonato Brasileiro aí também o Palmeiras joga fora de casa, né? Contra o Fluminense. Jogo difícil contra o Fluminense do Rio de Janeiro, hein, galera? E o Flamengo enfrenta o Mirassol fora de casa. Para mim, o jogo do Flamengo bem mais fácil aí contra o Mirassol. Claro que o Flamengo vem oscilando muito também, principalmente fora de casa, mas com essa vitória em cima do Vitória aí, em casa, né, o Flamengo vai
mais moral aí para esse jogo contra o Mirassol. Então vai ser uma rodada decisiva no final de semana, e Palmeiras enfrentando o Fluminense fora de casa e o Flamengo visitando a equipe do Mirassol. Olha, se o Palmeiras perde esse jogo, empata com o Fluminense e o Flamengo vence o Mirassol, galera, aí vai complicar pro Palmeiras, hein? Eu não falei, já vimos esse filme ano passado, esperamos que não aconteça a mesma coisa, mas é um sinal de alerta para o Palmeiras. Tinha o sinal verde, né? O sinal amarelo, agora é o sinal vermelho para o Palmeiras, que tem que mudar a postura do Palmeiras aí. Como eu falei, entrou com o time reserva contra a equipe do Fortaleza, porque já estava classificado, mas é preocupante, o Palmeiras não vem fazendo bons jogos dentro de casa, né, galera? Perdeu o Fortaleza fora de casa, é verdade, mas vejam bem, nesses 2 últimos jogos do Palmeiras aí, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro e contra agora o Inter, Palmeiras, desses 6 pontos, o Palmeiras somou apenas 1. E na Libertadores, como eu falei, o Cerro Porteño sabe jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras tem time muito bom para vencer a equipe do Cerro, mas com essa postura, com esse futebolzinho, essa bolinha que o Palmeiras está jogando aí, essa nhaca danada, olha, galera, é cedo pra gente falar isso, mas perigoso o Verdão passar mais um ano sem ganhar títulos de expressões. Ganhou o Paulistinha, como muitos dias aí, e se continuasse jogando esse futebolzinho aí, vai ficar só com o Paulistinha esse ano. Posso estar errado? Posso. O Palmeiras pode fazer um baguado, um grande jogo contra a equipe do Cerro. Mas veremos e aguardemos aí. Mas deixa aí a sua opinião. O que vocês acharam desse jogo do Palmeiras contra a equipe do Internacional? Vocês concordam com o que eu falei? Concordam com o que o Facicani falou? Vocês acham que nós estamos errados? Que nós estamos exagerando? Que o Palmeiras vai ser campeão de tudo? Deixa aí a sua opinião. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!